Boa tarde, colegas do curso O Livro dos Espíritos, todos os domingos, ao vivo, em lives, às 17h30, 5h30 da tarde, nós temos nos debruçado sobre o estudo feito por Allan Kardec sobre os diferentes tipos de mediunidade. Começamos falando pela mediunidade de efeitos físicos, que em diferentes revelações é sempre a primeira, mais impactante. Estudamos a mediunidade de transporte, que é também uma mediunidade de efeitos físicos. E a partir de hoje começaremos a estudar a manifestação visual. Aquele contato que temos com os espíritos, que se trata da visualização de um espírito, de um ser já desencarnado. Apesar de ter essa mesma característica da visualização, podem ter origens diferentes as situações de visualização de espíritos. Elas, normalmente, no nosso estágio evolutivo, elas não acontecem. E um espírito se torna visível por alguém, basicamente por dois motivos. Um é a habilitação, ainda que momentânea, de uma pessoa a enxergar um espírito. E a outra é a habilitação, ainda que momentânea, do espírito se tornar visível às pessoas. Como o efeito é praticamente o mesmo, não é muito fácil distinguir se você está vendo um espírito porque você se tornou capaz dessa visualização ou se essa visualização se dá pelo espírito ter se tornado capaz. Como distinguir? Vou dar alguns critérios que às vezes tornam possível fazer essa distinção. Quando um espírito se torna visível, um ser sem corpo, incorpóreo, sem corpo físico, se torna visível, e isso tem por origem a sua materialização, isso se deve, no caso de muitas pessoas verem simultaneamente o mesmo espírito, a essa primeira alternativa. É óbvio que numa situação de diversas pessoas, a probabilidade de todas elas terem vidência, clarividência, é praticamente nula. Portanto, se muitas pessoas veem a materialização de um espírito, têm um contato visual com o espírito, trata-se de uma materialização. Alguém pode questionar, mas e se no ambiente houver apenas uma pessoa? Como saber se se trata de uma materialização ou de uma clarividência? De um processo
do espírito ou do encarnado? Novamente, vamos usar a expressão algumas vezes, porque a multiplicidade dos fenômenos é muito grande, mas algumas vezes o espírito atua sobre a matéria. E isso só é possível a partir dessa materialização. Tomemos o exemplo mais famoso de materialização dos espíritos do Ocidente. Jesus se tornou visível aos discípulos após a sua morte, contando os evangelhos que eles estavam com muito medo, trancados numa casa, quando Jesus apareceu. Então, o primeiro fato, estavam trancados numa casa. O que tornaria difícil tratar-se de uma pessoa encarnada. Segundo, era Jesus e ele já tinha morrido. Terceiro, Jesus se manifesta e mostra os buracos nos seus braços, na sua mão e nos seus pés. E também do lado, aonde ele foi atingido por uma lança, provando que se tratava de Jesus Cristo mesmo, e não de alguém muito parecido com ele. O que seria bem difícil de imaginar, já que ele apareceu para pessoas que conviveram com ele diariamente por alguns anos. Um outro dado que nos permite dizer que aquilo se tornou não uma visualização mediúnica dos discípulos, mas uma materialização dele, em primeiro lugar, porque se tratavam de mais de uma dezena de pessoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam naquela casa, mas só os discípulos eram 10, 11, mas seguramente poderia haver mais pessoas ali. E segundo, porque o relato dos evangelhos é que ele comeu junto com os amigos, o que é uma intervenção na matéria que Jesus fez. Fica claro aí por que se transformou em uma materialização. Assim como quando ele apareceu para mais pessoas, já quando ele apareceu apenas para Maria Madalena, que foi a primeira a vê-lo depois de morto, ali, onde em primeiro lugar não havia mais pessoas. Segundo, não houve um toque, a mobilização de materiais ou nenhuma espécie de intervenção física. Nessa situação, torna-se muito difícil saber se era uma materialização ou uma aparição. O fato de Jesus não ter permitido ser tocado, dizendo que ainda não estava pronto para isso, é possível levantar com mais força a hipótese de ser apenas uma clarividência de Maria Madalena.
que pode ocorrer momentaneamente. Alguém pode ainda perguntar, por que a clarividência, sendo um dom do Espírito, pode acontecer momentaneamente? Porque muitas vezes essa visualização de um espírito é do interesse do alto. E assim sendo, espíritos manipulam energias, fluidos da natureza, do universo e de médiuns, fazem aplicações no encarnado e fazem com que esse encarnado se torne capaz de ver espíritos por alguns instantes. Impossível saber, não há informações disso nos evangelhos, que Maria Madalena fosse clarividente, tivesse a mediunidade de ver espíritos. Portanto, a primeira aparição de Jesus após a morte para Maria Madalena, exclusivamente, sem uma intervenção física, fica inconclusiva. Mas podemos levantar uma maior possibilidade, dada o alerta de Jesus para que não fosse tocado, que se tratasse apenas de uma clarividência, momentânea ou não, da parte de Maria Madalena. Quando ele apareceu dentro de uma casa trancada para mais de uma dezena de pessoas, os discípulos, e comeu com eles, a possibilidade que tem desse evento tratar-se de uma materialização é muito maior. E ainda maior quando ele apareceu para uma quantidade maior de pessoas. Diante dessas informações, estamos diante do capítulo 6º de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Capítulo 6º que tem por título Manifestações Visuais e que começa com uma entrevista dos espíritos a respeito desse tipo de fenômeno. São diversas perguntas e nós vamos começar com as primeiras, talvez 9 perguntas desse tipo. Vamos lá? Primeira pergunta: os espíritos podem se tornar visíveis? A resposta é sim, sobretudo durante o sono. A resposta dos espíritos privilegia o evento mais incidente, mais comum de acontecer: a visualização durante o sono. Entretanto, certas pessoas o veem em estado de vigília, ou seja, durante o dia, despertos. Mas isso é mais raro. Como dissemos, a resposta dos espíritos preferiu destacar a visualização de espíritos mais comum que ocorre durante o sono. E há uma nota muito interessante aqui que diz o seguinte: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. É um fenômeno tão conhecido que recebe em diferentes culturas, em diferentes linhas espiritualistas, nomes também diferentes. No espiritismo é chamado de desdobramento, mas também é conhecido como viagem espiritual, viagem astral, projeção astral, projeção espiritual, entre diversos outros nomes. Continua a nota: o sonho é uma recordação desse estado.
Sonho, então, é aquilo que a gente recorda de uma comunicação com espíritos feita durante o sono. Isso, é claro, não explica todos os sonhos. A questão dos sonhos merece um capítulo à parte, mas há uma quantidade de fenômenos que nós registramos todos ainda no campo do sonho, que é uma descarga mental que fazemos durante o sono, de forma que o sono marca não apenas o repouso do corpo, mas um estágio de beneficiamento, de descarga mesmo das experiências que impactaram a mente. Por isso, há um tipo de sonho evidentemente relacionado àquilo que nós vivemos durante o dia. Há outra classe de sonhos que se deve àquilo que era falado antes, o desdobramento, a viagem astral, a viagem espiritual, a projeção astral, que é quando, estando o corpo em repouso, há um desprendimento parcial do espírito, que então tem vivências no mundo espiritual, com seres também desligados permanentemente como espíritos, ou seja, sem o corpo material, ou também em desdobramento, o que é muito curioso. Continua a nota dizendo assim: quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas a alma não deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília. Então aqui vai se dar prioridade a esse contato visual com os espíritos durante a vigília. Mas faz uma indicação, a nota termina com uma indicação sobre informações pertinentes ao contato visual com espíritos durante o sono. Termina a nota dizendo aqui: sobre o estado do espírito durante o sono, ver o item 409 de O Livro dos Espíritos. Muito bom. Pergunta número 2. Os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? A resposta é não. Podem pertencer a todas as categorias, das mais elevadas às mais inferiores. Então, apesar da indústria, da cultura, da literatura de terror privilegiar aparições de espíritos menos elevados, a verdade é que as aparições podem acontecer em quaisquer categorias dos espíritos. Pergunta número 3. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente? A resposta é: todos o podem. Todos os espíritos podem se manifestar visualmente, mas nem sempre têm a permissão nem o desejo de fazê-lo. Então, 3 condições: ter a capacidade de fazer-se visível, ter a autorização e ter o desejo
do espírito de se fazer visível. Pergunta número 4. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente? A resposta vem assim: isso depende. Segundo a sua natureza, o fim, o objetivo, pode ser bom ou mal. A intenção do espírito para se fazer visível pode ser boa ou má. Pergunta número 5. Como pode ser permitido quando o fim dessa manifestação é mau? Quando é má a intenção do espírito, assustar, amedrontar, ou até fazer mais mal ainda. Como é permitido isso? A resposta é a seguinte: é então para pôr à prova aqueles que os veem. A intenção do espírito pode ser má, a tal da assombração, mas o resultado pode ser bom. Se foi permitido que ocorresse, é porque haveria uma finalidade positiva dentro do susto, dentro do medo que ela tiver gerado. Pergunta número 6. Qual o objetivo dos espíritos que se fazem ver com má intenção? A resposta é assustar e muitas vezes vingar-se. Uma pergunta, um desdobramento da pergunta é uma outra pergunta no seguinte sentido: qual o objetivo dos espíritos que aparecem com boa intenção? Consolar os que lamentam a sua partida, provar-lhes que continuam a existir e estão perto deles, dar conselhos e algumas vezes pedir assistência para si mesmos. Algumas vezes as aparições se devem a pedidos que os espíritos querem fazer aos encarnados. Favores, como espíritos cujos corpos ficaram insepultos, às vezes pedem para ser sepultados. Espíritos que deixaram tesouros ou situações mal resolvidas após a morte, pedem para que essa situação seja resolvida nas mais variadas possibilidades. Pergunta número 7. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral a possibilidade de ver os espíritos? Por que todas as pessoas não veem? Não seria essa uma forma de tirar a dúvida dos incrédulos? A resposta vem assim: estando o homem constantemente cercado de espíritos, o fato de vê-los sem cessar o perturbaria, constrangendo-o nas suas atividades, e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, julgando-se só, pode agir com mais liberdade. Parece claro, né? Alguém que visse espíritos a todo momento, em todos os lugares, dificilmente poderia viver uma vida normal. E continua a resposta: quanto aos incrédulos, dispõem de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los. E se não estivessem cegos pelo orgulho, sabes de pessoas, fala o espírito com o interlocutor, que viram e nem por isso acreditam, pois dizem que se trata de ilusões, devaneios. Não te inquietes por essa gente, de que Deus se encarrega. Chegará o momento em que todos descobrirão a realidade espiritual, no limite,
com a própria morte, não é? Vem uma outra nota dizendo: haveria tanto inconveniente em estarmos sempre na presença dos espíritos, como em vermos o ar que nos cerca ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao nosso redor. Do que devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Não é? É muito típico que quando a gente troca o óculos para um óculos mais adequado à nossa situação visual, passamos a ver sujeira por toda parte. Imagina se pudéssemos ver os micróbios. Não faríamos outra coisa na vida senão limpar, não é? E se pudéssemos ver espíritos por toda parte, não poderíamos viver a experiência material que nos foi dada exatamente por ser muito útil nos seus diferentes aspectos. Pergunta número 8. Se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitida em alguns casos? A resposta é a seguinte: para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo e de que a alma conserva sua individualidade após a morte. Essa visão passageira é suficiente para dar a prova e atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão permanente ou incessante. Última pergunta: nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? A resposta vem assim: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Fala ele no geral, mas muitas vezes alguém, mesmo sendo grosseiro, recebe a tarefa da mediunidade nas suas diferentes aspectos, inclusive da de visualização. E aí tem uma tarefa específica. Mas no geral, dizem os espíritos aqui, quanto mais desmaterializado se torna o ser, mais a eclosão dos dons espirituais em geral, a clarividência também. Muito interessante. Não sei o que vocês entendem do dia de hoje. Traz diversas informações. E nós continuaremos com essa entrevista, que ainda tem diversas perguntas que merecem nossa reflexão, nosso estudo, nos próximos domingos. Você, amiga e amigo, serão todos muito bem-vindos na continuidade dessas reflexões. Registramos aqui a presença de Marco Aurélio Trindade, que atesta a boa energia do nosso momento, Adelaide Dias, que dá boa tarde, assim como Diana Costa, e Andréa Salvatore. Mais uma vez, registramos aqui o nosso convite a todas as amigas que aqui comentaram e as que não comentaram, amigos e amigas que não comentaram, ao compartilhamento, caso vocês entendam que esse momento seria útil para mais pessoas. O fenômeno mediúnico é muito mais universal do que supomos e, nesse momento, imprescindível para melhor podermos lidar com as questões, os desafios próprios da transição planetária. Por isso vem esse curso, por isso vem os próprios fenômenos, e na transição e na maior eclosão dos fenômenos de comunicação com os espíritos, precisamos demais entender e nos desenvolver. Um grande abraço a todos, um prazer estarmos juntos e até o próximo domingo e de segunda a sábado no Oração Ação
às 18 horas, a hora do Ângelus, a hora de nos energizar, nos preencher de energias salutares e transbordar essas energias em benefício da humanidade, da criação na Terra. Paz e bem, excelente final de domingo para todos e até a próxima.